7, quer dizer, iniciando não é propriamente dito, né? Nós iniciamos na última vez que nos encontramos aqui na sexta-feira, mas como semana passada não tivemos, por conta de um feriado e eu precisei viajar, nós vamos voltar e iniciar, porque são pouquinhas perguntas que nós chegamos a fazer. Então, nós vamos dar início de novo a esse capítulo 7, que é o retorno à vida corporal, e o primeiro item é o prelúdio do retorno, não é? A situação em que o espírito se encontra quando está se preparando para reencarnar. O último capítulo nós estudamos o contrário, a ida para o mundo espiritual. Agora nós estamos aqui, então, estudando a volta ao mundo corporal. Como é que é feito? Não é? A gente sempre questiona, será que, antes da gente conhecer a doutrina espírita, a gente grita muito, né? Eu não pedi para nascer, principalmente lá quando somos adolescentes, com nossos pais, que não querem deixar a gente fazer o que a gente quer, e nos proíbem, nos educando, e a gente grita muito. Eu não pedi para nascer, né? Eu não estou aqui porque eu quis, vocês que me tiveram, então eu não tenho nada com isso. Inclusive, outro dia eu escutei no rádio uma pessoa falando assim, eu não pedi para nascer, não sei quando vou morrer, então tem que aproveitar esse intervalo entre o nascer e o morrer. E eu estava falando, aí eu pensei, né, não pediu, realmente não pediu não, mas implorou para nascer. Né, e é o que a gente tem esse conhecimento aqui, que a doutrina veio nos esclarecer. Aí a gente nunca mais vai falar isso, que não pediu para nascer. Porque nascer, reencarnar, é uma bênção, é uma oportunidade que nós estamos aqui, já recebemos, e existem muitos, mas muitos mesmo, que estão, como se diz no popular, na fila de espera para reencarnar, tendo assim as últimas oportunidades de mostrarem que querem se recuperar, que querem se transformar. Então existem muitos, porque nós sabemos que o planeta já está começando a entrar num processo de transição para se tornar, passar a regeneração. Então, esse processo de transição, os espíritos já nos informaram que nós estamos já iniciando. Então, aqueles que não estiverem mesmo com um propósito de se modificarem, de se transformarem, de se tornarem, de se esforçarem para se tornarem pessoas do bem, vão ter que repetir o ano. Isso está lá no livro A Gênese, de Kardec, da codificação. Kardec fala aqui também no livro dos Espíritos. Vamos ter que repetir, não tem jeito. Ninguém pode passar de ano se não aprendeu ainda a matéria desse ano, do ano que está vivendo, que está estudando. Assim é na escola e assim é na nossa vida. Então, o que será? Como será que os espíritos, né, como nós ficamos no momento que estamos lá nessa espera para reencarnar? Como é feito essa volta? Tudo isso, nesse capítulo, nós vamos aprender aqui, ter a noção por conta dessas perguntas que Kardec fez à espiritualidade. Então, a primeira pergunta que ele fez, ele questionou, né? Assim, os espíritos conhecem a época em que terão de se reencarnar? Quer dizer, quando nós estamos lá, a gente sabe o momento que vai reencarnar? A dia, a data, a hora? E aí a resposta, eles aprendem, como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que devem retomar um corpo, como sabeis que deveis morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. Então veja bem, eles sabem, a gente pressente, a gente sabe que vai reencarnar, porque é uma necessidade ainda no estado que nós nos encontramos, mas a gente não tem noção do dia e da hora. Assim como, ele está falando bem claro aqui, nós sabemos que um dia vamos desencarnar. Todos nós. É a única coisa que a gente tem certeza nessa caminhada aqui, que um dia nós vamos desencarnar. Mas também ninguém sabe
qual vai ser esse dia, qual vai ser a hora, como é que vai ser. É sempre uma surpresa. Isso faz parte da nossa caminhada para a nossa evolução. Porque nós já estudamos isso, a gente sabe disso. Saber dessas coisas não seria útil para nós no estágio em que nos encontramos. Muitas das vezes atrapalharia tudo aquilo que a gente tem que cumprir ainda aqui. Então, muitas coisas ainda não nos são reveladas claramente, não porque seja mistério de Deus, não porque Deus tem seleção, Ele seleciona aqueles que podem saber e aqueles que não podem, não é por aí. O problema é a nossa condição, a nossa capacidade e, principalmente, a nossa necessidade de termos essas informações no momento. Nós só podemos ter acesso àquilo que nos é útil. Aquilo que não tem utilidade no estágio em que nos encontramos é perda de tempo. Tudo tem a sua hora. Então, assim como não sabemos o dia que vamos morrer, né, desencarnar, também para reencarnar, a gente sabe que vai reencarnar um dia. Vai chegar o momento que a gente vai se reencarnar, só não sabemos quando. Aí então, sim, Negrão, existem casos compulsórios, sim, existem aqueles que não querem reencarnar, nós vamos falar até muito nisso, né? Nós vamos falar sobre esse assunto aqui. Aqueles que não querem reencarnar, mas que têm que reencarnar, né? Então são as chamadas reencarnações compulsórias, né? Ou vai ou vai. Mas é caso, nós estamos falando da coisa normal, né? Dos espíritos que se encontram nessa caminhada, né? na situação normal, sem essas problemáticas que existem aí na regra. O Dudu coloca pra gente, Betinho, uma pergunta que eu sempre quis fazer. Uma pessoa que desencarnou ao entrar no plano espiritual pode receber a missão de reencarnar logo, sem o tempo necessário de descanso espiritual? Há algum caso na literatura espírita que fala nisso? Dudu, eu não sei te informar qual livro, mas nas obras de André Luiz existem casos nessa situação. Eu não sei te informar, mas que pode. Há necessidade, pode acontecer isso sim. Não é aquilo que a gente aprende na doutrina, né? Cada caso é um caso. Então é como a gente vê. Você vai ao médico, né? Às vezes nós vamos ao médico com a mesma doença, mas o médico não vai passar o mesmo remédio para todos nós. Então, isso vai depender muito da nossa necessidade, da nossa condição. Se há possibilidade da gente desencarnei hoje e vou reencarnar amanhã. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que o tempo, né? Que o tempo na espiritualidade, ele não é igual ao nosso aqui. O que para nós seria amanhã, na espiritualidade pode ser muito mais do que um dia, 2 dias, 3 dias. Você pode desencarnar hoje, contando no tempo da Terra, tá como se você vai reencarnar amanhã. Mas na espiritualidade o tempo não é o mesmo. Então a gente nem pode assim afirmar perentoriamente ali, com certeza que seja isso. Mas que pode acontecer sim. Isso eu sei que pode. Existem casos aí na literatura, eu só não sei te dizer qual livro, não me lembro, mas tem uma situação dessa sim, por aí, nos livros de André Luiz, nas obras que a gente lê, assim que tenha mais coisas técnicas, a gente vai lendo tanto, eu já li tanto que eu já não sei mais identificar onde está determinado assunto assim, mas que pode. Inclusive, na codificação, nós temos essa informação, tá? A Denise coloca ali, por que essa emergência em reencarnar? Às vezes, Denise, necessidade mesmo do espírito, né? Ele precisa voltar, muitas das vezes, para terminar uma missão, alguma coisa. Não te informar o porquê
assim, claro, eu não sei. Mas que existem situações que há necessidade de não se esperar tanto tempo, né? A criatura nem ficar lá no descanso espiritual, voltar rapidamente. A Ian coloca, na obra Nosso Lar tem um caso em que parentes se despedem de alguém que está sendo encaminhado para a Câmara de Reencarnação. Sim, lá na obra de André Luiz nós vemos muitos casos de reencarnação, ele contando lá, e cada caso é um caso. É aquilo que eu falei para vocês. Nós vamos ao especialista de uma determinada doença, todos nós vamos ao cardiologista, porque temos lá um problema cardíaco. Mas com certeza o tratamento que o cardiologista vai dar não vai ser igual para todo mundo, porque as dificuldades, as necessidades de cada um é diferente do outro. Então o médico vai te pedir um exame, vai ver qual é a tua situação, qual é a tua necessidade. Então para você ele vai receitar um tipo de remédio, um tipo de exercício. Para outros ele já vai receitar outro tipo de remédio, outro tipo de exercício. E é assim também a nossa vida na volta, né, nossa preparação para a reencarnação. Tá bom? Acho que ficou claro aí, né? Aí na segunda pergunta aqui, Kardec vai e pergunta: a reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espiritual, como a morte é uma necessidade da vida corpórea? Nós sabemos que todos nós precisamos e vamos desencarnar. Até porque a nossa vida verdadeira não é essa. Não é aqui na matéria. A nossa vida verdadeira, a nossa essência real é de espíritos, né? E é como espírito nós vamos dar continuidade aí à nossa caminhada evolutiva. Então nós sabemos que um dia vamos ter que deixar esse corpo, sair dessa vida material. E aí ele está perguntando o contrário, né? Se você reencarnar também é uma necessidade, como é a de desencarnar. E a resposta é: seguramente. Sim, assim tem que ser. Por quê? Que é uma necessidade a reencarnação. Nós precisamos evoluir. E no mundo espiritual, somente como espíritos, não evoluiríamos. Então, nós precisamos vir ao mundo material, passar pela experiência de estar aqui, dentro da matéria, passando por todo o aprendizado que a matéria nos oferece, que é necessário para todos nós, e voltarmos ao mundo espiritual. Então, quando nós tivermos passado por todo o aprendizado que esse mundo material, principalmente esse nós, vamos falar de nós no momento, aqui da Terra, quando nós estivermos reencarnados, quantas vezes forem necessárias para vencermos as nossas más inclinações, para aprendermos a todas as situações que esse planeta nos oferece, nós aí não precisaremos reencarnar mais. Mas no estágio em que nos encontramos, é uma necessidade. É necessário. O espírito não evoluiria se ficasse somente no mundo espiritual. Nós vemos casos assim, e o mais famoso, né, para quem já leu e conhece, é o caso do Camilo Castelo Branco, que não queria reencarnar de jeito nenhum, estava com medo de passar pelas provações que teria que passar. E ficou esperando lá no mundo espiritual, e teimando, e não querer, os espíritos foram respeitando, mas a própria situação vai se transformando de uma tal maneira que você se vê obrigado, você se vê com a necessidade de ter que reencarnar, porque senão você não caminha, senão você não evolui. Então você vai vendo todo mundo caminhando, todo mundo evoluindo, e você ficando para trás. A chegar um momento que você não quer ficar para trás, quer caminhar também. Então é assim na vida espiritual. E aí ele foi e perguntou então: todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação?
Quer dizer, todos os espíritos que estão lá estão preocupados, como vai ser essa reencarnação, para onde que eu vou, que família eu vou nascer, qual a profissão que eu vou ter. A história do Camilo Castelo Branco é Memórias de um Suicida, Cícera. Agora, é um livro muito forte, tá? As pessoas que têm assim algum medinho ainda sobre esses assuntos, eu não aconselho, porque é um livro forte, é um livro... tem pessoas que não conseguem, começam a ler e não conseguem terminar, porque é um livro muito forte, forte mesmo. Mas ele ali conta a história dele e de outros casos, né? Muitos casos que ele possui. É sobre a psicografia de Dona Ivone Pereira. Então é o Camilo, o espírito Camilo Castelo Branco, e a psicografia foi dela, de Dona Ivone Pereira. É um livro muito bom, mas ele é um livro forte, né? Aquele que não tem assim ainda, pessoas que não têm assim uma mediunidade, uma convicção certa ainda, se amedrontam, né, com a leitura do livro, não conseguem ler. Mas é um livro bom, muito bom mesmo. E ali conta a história dele, ele que vem contando a história de tudo que ele passou por conta do ato que ele cometeu em função da cegueira, né? Ele ficou cego, não suportou a prova e se suicidou. Então ele foi lá para essa situação de suicídio, e ele conta tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, ele de vários outros casos. É um livro para você não pode ter pressa de ler, não. É um livro que você tem que ler com muita calma. A gente leva para você fazer o estudo desse livro, inclusive quem estiver interessado, às terças-feiras aqui no Pautalk, a partir das 21h30. Esse estudo é feito desse livro, Memórias de um Suicida, e assim é um estudo que leva anos e anos para se terminar. Então é feito com o nosso companheiro aqui do Rio de Janeiro, Mário Coelho, e quem quiser participar, terça-feira às 21h30 na sala Espiritismo Net Brasil. Nós temos o estudo desse livro aqui, que é muito bom, muito bom. É um livro forte, é um livro pesado, mas é uma realidade, né, que todos nós vamos ter que conhecer um dia. Então, muito bem, voltando então aqui, ele pergunta, né, se todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação. E aí a resposta: há os que absolutamente não pensam nela. Espiritismo Net Brasil, Ian. Nessa sala tem estudo todos os dias às 21h30. De vários livros, obras de André Luiz, o que é o Espiritismo, esse livro, Memórias de um Suicida, todos os dias às 21h30, e o Memória de um Suicida às terças-feiras, tá bom? Então a resposta dos espíritos aqui é essa preocupação com a sua reencarnação. Há os que absolutamente não pensam nela, como existem aqui entre nós aqueles que não pensam na morte. Não gostam nem de falar, não querem nem saber de morte, né? Que nem mesmo a compreendem, então nem sabe o que é reencarnar. Isso depende de sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza quanto ao futuro é uma punição. Então, qual é a resposta? O que os espíritos explicaram aqui a Kardec, né? Muitos se preocupam, uns se preocupam, outros não. Então ele está dizendo que existem aqueles que nem pensam em reencarnar. Aí chega na hora, o mentor vai lá, chegou a tua vez. E ele vem. Mas não estava preocupado com isso, não estava pensando quando e quem é reencarnar, nem o que é reencarnar. Porque situações em que nunca ouviram falar, não têm o conhecimento do que seja isso. E muitos, como ele diz aqui, eles olham, né, para esse momento como uma punição. Acham que voltar à Terra, num corpo material, é castigo de Deus. E aí a gente sabe que não é. A reencarnação é bênção de Deus para que a gente possa progredir, para que a gente possa se melhorar cada vez mais. Agora, é muito importante que a gente tenha em mente isso aqui.
esse pedacinho da resposta aqui que os espíritos disseram a Kardec. Isso depende de sua natureza mais ou menos avançada. Então, por exemplo, nós, quando desencarnarmos, com certeza estaremos preocupados com a nossa reencarnação, porque a gente sabe que vai voltar, não é? A gente vai estar lá na vida espiritual. Não faz essa cara, Dudu, porque é uma realidade. Você já tem esse conhecimento, né? Tudo isso que a gente está aprendendo aqui, a gente sabe, nós vamos levar para o mundo espiritual como espíritos. Então, quando estivermos lá, nós vamos estar também nessa mesma expectativa aqui de que vamos embora um dia. Então, nós vamos ter esse conhecimento, vamos lembrar disso. Olha, eu sei que eu vou reencarnar, eu posso não saber quando, não vou ter noção de quando, mas nós vamos estar lembrando disso. Agora, uma pessoa que viveu aqui, nunca ouviu falar em reencarnação, não sabe nem o que é isso, não quer nem saber, vai chegar na espiritualidade, também não vai se preocupar com isso, porque não sabe que isso existe. É o que eles estão falando aqui, né? Aí, outra pergunta importante. O espírito, ele pode abreviar ou pode retardar o momento da reencarnação? Ou seja, então eu desencarnado, estou lá, eu posso querer reencarnar logo, né? Então abreviar esse momento, chegar lá para os mentores e dizer assim, olha, eu sei que eu vou ter que reencarnar mesmo, então deixa eu ir logo. Ou eu posso também não querer ir no momento em que sou convocada para reencarnar. Eu posso chegar para os mentores e dizer assim, não quero ir agora não, espera mais um pouquinho, deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. Olhem bem a resposta qual foi. Pode abreviá-lo, solicitando-o por suas preces, e pode retardá-lo se recuar ante a prova. Então as duas situações podem acontecer. É claro que não vai ser dessa maneira que eu falei, né? Chegar para o mentor e pedir para vir logo. Mas através de suas preces, através de seus pedidos. E aí os amigos vão vendo a necessidade da criatura. Então o que acontece? Vão deixar, pode abreviar esse momento, né? E a recuar. Ele pode ficar sabendo da prova que vai precisar passar, não ter essa capacidade, estar com medo, não achar que não vai conseguir vencer aquela prova, e aí ele pode pedir para não reencarnar logo, demorar um pouquinho. Nós temos um livro chamado Cristo Espera por Ti também, eu só não me lembro o autor também, gente, mas é Cristo Espera por Ti, que era um caso de uma menina, ela tinha, as últimas encarnações dela tinham sido como mulher, e a próxima encarnação ela teria que reencarnar como homem. Ela tinha que vir como homem. E ela não queria de jeito nenhum, ela não aceitava essa condição de ter que vir reencarnar como homem. Então o livro vai contando todo o desenrolar da história. Então ela ia adiando, como o próprio Camilo também, né? Vai sempre adiando, né? Sim, também, Ilana. Ele vai sempre adiando porque tem medo da prova. O Camilo tinha medo porque ele tinha que concluir a prova, que ele tinha cortado pelo meio, que era da falta da visão. Então ele ficou sem a visão, como o Camilo, né? E aí o que aconteceu? Ele se suicidou. Então ele tinha que completar essa prova da cegueira e aí as outras provas que ele também conquistou, que ele angariou, por conta do ato que ele cometeu do suicídio. Então as provas para ele estavam assim, fortes, né? E ele tinha medo, não queria, porque ele não conseguia, ele achava que ele não ia conseguir vencer novamente a prova da cegueira, né? Então, aí a Iana coloca ali, em caso contrário, é possível também solicitar o regresso? Sim, os espíritos não estão dizendo aqui, ó, há os que pode abreviá-lo solicitando por suas preces. Nós vemos também muitos casos desse nas obras de André Luiz, né? Solicitando as preces. Solicitar o regresso à vida espiritual não é muito bom, viu, dona Lana? Porque a gente tem uma missão para cumprir aqui.
entende? Então você tem que aproveitar o máximo que você puder estando aqui. Então pedir para você, pelo que você falou, porque eu entendi aí, pedir para desencarnar, pedir para morrer. Isso não é bom para nós. Isso não é bom. Não é? Por quê? Porque a gente tem as nossas missões aqui para cumprir. A gente pode achar que não tem mais nada para fazer, mas tem ainda, porque senão a gente já não estaria mais. Né? O nosso planejamento reencarnatório, ele é baseado numa data que a gente vai sair fora. Então é necessário que a gente cumpra tudo que a gente veio aqui para fazer, entendeu? Então não é bom que a gente fique pedindo para morrer. É uma maneira de querer morrer, o quê? É suicídio, né? Morrer simplesmente por quê? Se você está querendo morrer é porque está insatisfeito. Então procure cumprir as suas missões aqui, que a gente ainda tem. Então, recuar, né? Ou abreviar a reencarnação, nós podemos. Lá na 333, ele diz assim: se um espírito se sentisse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e não tivesse a ambição de se elevar, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Olha só que pergunta boa, né? Para muita gente que pensa dessa maneira. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Eu estou lá na espiritualidade, tranquilamente, levando a minha vidinha, fazendo as minhas tarefas, cumprindo com os meus deveres, com os meus afazeres que a gente tem, com as minhas ocupações como espírito, na erraticidade. Muito bem. Estou feliz dessa maneira. Não quero passar disso, não quero me elevar, não quero reencarnar para poder crescer mais, para evoluir. Posso ficar nessa situação para sempre? Será que eu poderia ficar nessa situação para sempre? Aí a resposta dos espíritos: não indefinidamente. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de avançar. Todos devem elevar-se, pois esse é o destino de todos. Então, olha só, a própria lei foi criada para isso, para nos impulsionar nesse progresso. Não tem como você parar. Vai poder parar? Sim, porque existe o livre-arbítrio, que é respeitado até por Deus. Ele nos deu o livre-arbítrio e vai respeitar. Porém, a situação, né, a própria lei, vai chegar um momento em que você mesmo vai querer evoluir, em que você mesmo vai querer sair daquela sua vidinha, e você está ali tranquilo. É como acontece com a gente aqui, né? A gente acha que está aqui numa vidinha boa, quietinha, bonitinha, ninguém perturbando, não tem problema. Então deixa eu ficar quietinha por aqui. Mas a própria vida vai nos levando a nos mexer. Por quê? Porque nós não fomos criados para ficar nesse ponto do estágio. Nós fomos criados todos para sermos igual a quem? Quem é o nosso modelo? Quem é o nosso guia? Então Deus nos criou, nos deu o objetivo de chegarmos à perfeição e nos mostrou o modelo, que é Jesus. Então, eu vou chegar um dia, todos nós que estamos aqui nesse planeta, por incrível que pareça, né, muita gente não acredita nisso, mas todos nós que estamos aqui neste planeta, um dia seremos igualzinho ao nosso Mestre Jesus. Para isso ele reencarnou aqui e veio nos mostrar qual é o nosso futuro. Veio ser o nosso modelo, o nosso guia. Então, não adianta você querer ficar parado num estágio achando que já fez tudo que tinha que fazer, que está completinho, que está bonitinho, porque as coisas à sua volta vão caminhando, vão progredindo. É a mesma coisa quando você está numa empresa.
numa profissão lá, se você acha que está bom ali, o seu salário está bom, que você não quer sair daquilo, e aí não procura se reciclar, não procura se melhorar, não procura fazer mais para poder subir na sua empresa, subir na sua profissão, vai chegar um determinado momento que a própria situação vai te empurrar. Né? Ó, exemplo mesmo meu, eu posso dar esse exemplo. Há uns 10 anos atrás, né, quando o computador, o micro, né, começou surgiu uns 15 anos atrás, que ele surgiu, eu não passava nem perto do computador. Eu achava isso horrível, 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 né? E aí na escola começaram a comprar os computadores, botar nas crianças, e os colegas começaram a comprar e tudo para lá. E eu não quero saber de computador, vou continuar fazendo as minhas coisas à mão. Eu não quero, não gosto daquilo, eu acho aquilo uma máquina. Eu tinha pavor disso aqui, gente. Mas o que aconteceu? O progresso não ficou comigo. Né? O progresso caminhou. Aí tudo começou a caminhar em função desse aparelhinho, em função do computador. Conclusão, chegou um momento que ou eu comprava o computador, ou eu ia parar de viver. Não ia mais poder fazer nada na vida. Né? Até mesmo dentro da casa espírita. E agora foi um dia, nós estávamos num grupo de estudos, e nós fazíamos os estudos assim em dupla, e a pessoa que fazia estudo comigo, cada semana era um que fazia, né? Então a gente sempre passava o relatório do que tinha feito aquilo para ele na semana seguinte. E aí ele falou para mim, pois é, Beth, se você tivesse computador, você me passava por e-mail. Amanhã eu já tinha esse material na minha mão. Aí aquilo estalou na minha cabeça e falou, não dá mais. Os trabalhos que a gente fazia, começamos na escola, né? Tudo feito por computador. Tinha que lançar nota no computador, tinha que fazer isso por computador, tinha que passar resultado por computador. Falei, gente, não dá mais. Aquilo foi como se a água fosse subindo, né? E eu dentro de um poço, a água subindo, 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 até que chegou um ponto que ou eu comprava o computador ou eu não ia poder viver mais. Então é a mesma coisa com o espírito em evolução, né? O que acontece? A situação, né, vai chegando num determinado ponto que a vidinha que ele está achando que está lá bonitinha não dá mais. Ele não vai conseguir caminhar, porque tudo progride à sua volta. Todos caminham, todos vão. Então, não vai chegar no momento. A lei foi feita para isso. Deus, quando criou a lei, ele criou dessa maneira, para fazer com que a gente caminhe, com que a gente evolua. Então, não dá para ficar parado. Né? Então, indefinidamente, você não vai poder ficar nessa sua vidinha. Cedo ou tarde, você vai sentir a necessidade de caminhar, de evoluir, de dar a mão e caminhar, que é o nosso destino. Nós fomos criados para isso, não fomos criados para estacionarmos. Chega um determinado ponto, aqui eu parei, não fico mais. Você vai deixar de viver. É como na vida material. Quem parou no tempo deixou de viver. Em todos os sentidos, né? A gente tem que acompanhar o progresso, tem que acompanhar a evolução, tem que acompanhar o que está caminhando. Porque senão você para, você deixa de viver. E não é assim. Aí Kardec pergunta, a união da alma com este ou aquele corpo está predestinada ou no último momento é que se faz a escolha? Olha só, então, o que ele está perguntando aqui, né? É isso aí, Dudu, um dia não teremos mais computador, seremos nós. E se você não tiver essa base que a gente está tendo aqui agora, né, nessa caminhada, nessa evolução, a gente vai parar no tempo, né? Não precisa muito não, olha as crianças que estão vindo aí. As crianças dão banho na gente, nós que somos mais velhos. Eles dão banho, porque já os espíritos estão nascendo aí já sabendo tudo. Garotinho de 2, 3 anos pega lá o controle da televisão e mexe, sabe mais do que eu, que já estou aqui, já porra velha, e não sei, muita coisa, né? A neta da minha irmã, a menina com 8 anos, pega o telefone celular, destrincha tudo que o telefone faz, estava me ensinando outro dia. Tia, seu telefone faz isso, faz isso, faz isso. Eu não sabia de nada.
Para mim, eu só ligava, atendia ligações e fazia ligações. O telefone faz tudo, né? Entra na internet, faz aquilo, e eu lá, né? E o queixo, Negrão, não ria não, porque o queixo caía, né? E eu olhava para ela assim, a menina com 8 anos, né? E aí, me dando aula de como mexer no meu celular. Agora você veja bem. Então a gente tem que acompanhar, senão a gente vai ficando para trás, né? E aí é vergonhoso, porque nós não nascemos para estacionar. Então, quando a gente vai reencarnar, essa pergunta de Kardec aqui, será que existe já um corpo predestinado? Ou, né, é preparado antes um corpo para cada um de nós? Ou, no momento que você vai reencarnar, toma, vai com esse corpo aqui que está muito bom. Será que é assim? E eu já digo para vocês que não. Gente, um planejamento reencarnatório, ele dá um trabalho para a espiritualidade que vocês não têm ideia. Nós tivemos um grupo na nossa casa espírita aqui no centro, no Rio de Janeiro, no Centro Espírita Leon Denis. Nós temos vários encontros, inclusive eles são transmitidos aqui pelo Pautal, que é os domingos, né? Sempre uma manhã de domingo. Então nós fizemos um encontro uma vez. Nós temos o encontro do Dr. Bezerra, que acontece todo mês de agosto. E uma vez um tema foi justamente esse, a reencarnação. Então, a gente vai trabalhar, vai pesquisar, vai estudar durante um ano para preparar aquele encontro sobre aquele assunto. E aí nós temos os mentores e os guias da nossa casa que nos dão a orientação. No nosso caso, no Centro Espírita Leon Denis, nós tínhamos o senhor Baltazar, que é um espírito do Oriente, que vem trazer as informações do que nós precisamos passar nesse encontro para as pessoas, e nosso querido Dr. Erma, que é o nosso mentor também lá da nossa casa. Então a gente se reúne com eles, o médium vem, e eles vêm nos trazer orientações, orientando como a gente montar o estudo. Então, o planejamento reencarnatório, a gente não tem noção do trabalho que é feito para a gente reencarnar. É por isso que a gente tem que valorizar muito. Porque nascer, reencarnar, é muito mais trabalhoso do que desencarnar. Requer um apanhado de muitas coisas. Gente, falando de reencarnação, aquilo que eu falei no início, do modo normal, do modo geral, né? Tirando as exceções à regra. Então, olha só, o que ele diz aqui? O espírito é sempre designado com antecedência, escolhendo a prova que deseja sofrer. O espírito pede para encarnar. Deus, que tudo sabe e tudo vê, sabe e vê com antecedência que tal alma se unirá a tal corpo. Então, é necessário escolher a primeira coisa que é feita, né? Nós vamos reencarnar. Então, você vai reencarnar por quê? Então, nessa reencarnação, e a gente não vem para poder aprender tudo numa reencarnação, não. Nessa reencarnação, você vai aprender isso, isso e isso. Vamos botar 3 itens. E ali, em cima disso, né, é que começa o planejamento para atender às tuas necessidades. Então, primeira coisa, dentro do seu planejamento reencarnatório, do que você precisa aprender nessa volta, vamos ver primeiro qual o corpo que você vai precisar. Aí começa a trabalhar o corpo. Então você vai ter que ter um corpo perfeito. Então tá. Ou então a necessidade de você, por coisas feitas no passado, ter uma deficiência. Então tá. Como é que esse corpo deficiente vai ser formado? É necessário que você tenha um pai ou a mãe que possa te produzir esse corpo. Né? Porque o espírito vem, mas a formação do corpo é lá junto com o pai e com a mãe, no encontro dos espermatozoides e do óvulo, né? Muito bem. Para
preparado esse corpo, escolheu o pai, escolheu a mãe, né? Vamos ver eles se encontrarem para que você possa ser gerado ali. Depois, o que depende, de acordo com a tua necessidade de aprendizado, vamos ver onde você vai ter que nascer, que tipo de vida você vai levar, qual a profissão que você vai ter, como você vai ser amparado, e todas as oportunidades para te darem chance de você resgatar, de você aprender aquilo que está lá no seu planejamento. Então vocês vejam bem a trabalheira que é preparar uma reencarnação. E ainda tem gente que brinca, né? Como o amigo ou amiga aí que chegou aí agora. E ainda tem gente que brinca com isso. Não tem noção do trabalho que deu aos mentores, e não é um mentor, são vários mentores que vêm preparar. Você vai nascer em tal lugar, então vamos preparar fulano aqui, naquele lugar assim, vai ter que passar por essa dificuldade, então para ele passar por essa dificuldade, para aprender isso, vai ter que trabalhar a paciência, então vamos ver onde que ele vai ter que nascer, em que lugar, que profissão que ele vai ter, para ter que ter paciência, né? Aí lá vamos nós ser professora, vamos ter que cuidar dos filhinhos dos outros, vamos trabalhar a paciência. Quer trabalhar a paciência, então vai ser professora. Quer desenvolver a paciência, então vai ser professora. Ou então vai trabalhar lá num banco, né? Então, sim, Vanessa, sim, muitas, milhares, milhões de reencarnações para gente chegar aonde Jesus está. Jesus não chegou onde ele está de um dia para o outro, não. Ele também passou por isso tudo, só que em outros planetas, né? Nós estamos aqui, nós vamos chegar lá no ponto dele. Disso eu tenho certeza absoluta, e vocês podem ter certeza também. Aí não tem nada que me prove o contrário. Agora, eu vou precisar de muitas reencarnações, porque a cada reencarnação eu vou trabalhar um ponto meu que precisa ser desenvolvido. Leon Denis, na sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala para nós que nós fomos criados com todas as potências já para sermos perfeitos. Porque nós não fomos criados imperfeitos, não. Deus não ia criar nada com defeito, imperfeito, né? Então nós já fomos criados para sermos como Jesus. Não tem nada contrário a isso, né? Aí, o problema fomos criados com todas as nossas potências. E Deus nos deu todas as leis e todas as oportunidades para a gente desenvolver essas potências. Então, minha querida Vanessa, nós estamos aqui justamente fazendo isso. Então, saímos lá como princípio inteligente, né? Puro. Aliás, simples e ignorante, sem conhecimento nenhum, estamos fazendo essa caminhada. Então, para você ter uma ideia, né, do tempo que falta para você chegar até Jesus, é só você se colocar no lugar dele. Você já estaria preparada para aguentar tudo que ele aguentou? Então, o dia que você estiver preparada para passar por tudo que Jesus passou aqui na Terra, né, você já estará igual a ele. Então, eu, por exemplo, falta muito, mas muito, porque se alguém cuspir na minha cara, eu não vou virar o outro lado e ficar quietinha, não. Eu vou rebater ainda, né? Então, agora, isso, Negrão, não desanima, não. Né? Quem estiver desanimado, pega esse livro que eu estou falando de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e vai ler. Ou venha estudar com a gente aqui às quintas-feiras também, às 18 horas, na Sala Espiritismo Net Brasil. Porque ali Leon Denis vem mostrar isso para nós. Quando ele chega lá nas potências, não sei se você já chegou, Dudu, quando ele chega lá nas potências, que ele vem falando para nós, né, o que nos espera nesse mundo maravilhoso, né,
o que nos espera nesse mundo maravilhoso que Jesus disse que estaria preparando para nós, né? Nossa, isso nos dá uma força muito grande. E quando bateu o desânimo assim, Negrão, você olha para trás. Olha e veja, né, de onde nós saímos, o que nós já fomos, o que nós já fizemos e onde nós estamos hoje. E na próxima nós estaremos melhor. O nosso destino é a cada dia estarmos melhores. Isso é lei de Deus, né? A Vanessa coloca para nós: nossa, eu nem gostaria de saber o que fui na encarnação passada. Imagina chegar perto de Jesus. Olha, nem você e nem ninguém. Porque uma coisa a gente também tem certeza, né, Vanessa? Não fizemos boas coisas, porque senão a gente já não estaria mais aqui, né? Então, é bom que a gente tenha esse cuidado de aproveitar essa chance, essa oportunidade que a gente está tendo aqui. Gente, só um minutinho. Então, viu, Vanessa, né? Não quero saber o que você fez mesmo na outra encarnação, porque boa coisa não fez, né? E com certeza, eu também devo voltar professora muitas milhares de encarnações, porque essa não resolveu meu problema ainda da paciência, não. Bem verdade que paciência com os meus alunos eu tenho muita, mas a paciência não pode ser lá com os alunos, né? Tem que ser com outras, em tudo. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade que tem de estar aqui encarnado, sabendo que não foi uma coisa feita assim de qualquer maneira. Nós não reencarnamos por empurrão, vai, encarna, reencarna. Não, é tudo muito bem planejado, tudo muito bem organizado. Eu não achei terrível não, Negrão. Eu gostaria de voltar muitas e muitas vezes como professora, sabe? Eu adorei essa experiência e é muito bonito, é gratificante. Financeiramente não, mas, olha, eu vou te dizer, o que a gente aprende é muito bom. A gente ganha muito, tá? Muito em termos de aprendizado. Bom, aí na questão, a gente ainda tem um tempinho ali, na questão 335, ele diz assim: o espírito tem o direito de escolher o corpo ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? Vamos ver, será que o espírito tem como escolher o corpo, né? Eu quero vir no corpo tal, tal, tal. Gente, a gente tem que ter uma coisa muito importante, porque a gente fala assim, se ele pode escolher o corpo, por que existem corpos mal feitos, né? Corpos imperfeitos? O problema é que a nossa visão material é diferente da nossa visão como espírito. Quando nós estamos lá como espíritos, nós temos uma noção bem forte, bem clara da nossa necessidade, do que nós precisamos fazer, do que nós precisamos realizar, do que nós precisamos aprender, o que nós precisamos desenvolver ainda. Que limitado pela matéria a gente não percebe, né? A gente vai percebendo conforme nós vamos estudando aqui com a doutrina, e aí as situações em que nós nos encontramos. Então, quando eu brinco aqui que eu vim professora para trabalhar a paciência, é porque foi a conclusão que eu cheguei diante do meu aprendizado aqui como espírita. Mas aqui a gente está limitado. Quando somos espíritos, nós temos bem claro na nossa frente o que a gente precisa ainda aprender, o que a gente precisa ainda passar, as conquistas que precisamos fazer. Então, a gente, no momento que está para reencarnar, você quer fazer tudo, né? Eu me lembro que o Dr. Herman contava isso para a gente. O espírito, ele quer vir cego, surdo, mudo, paralítico, para pagar tudo, para resgatar tudo. Aí o mentor vem e fala para ele: filhinho, calma, peraí, meu amigo, não é por aí não. Você não vai aguentar tudo. Então vamos escolher aqui os pontos que você já está preparado para conquistar, para aprender. Menos, isso mesmo, Negrão, menos, baixa a sua crista, porque você não está com essa bola toda. Então, o que acontece?
Você vai lá e vem com um ponto que você está com capacidade para desenvolver, para aprender. Por isso que a gente vê assim situações diferentes à nossa volta. E muitas coisas, né, que você olha assim, vê uma criatura do seu lado passando, você pensa assim, meu Deus, eu não suportaria passar por uma prova dessa. Outras situações que você está vendo a pessoa lá, você, eu já conseguiria passar por uma prova dessa. Né? A gente vê as diversidades de vida, as diversidades de situações. Por quê? Porque cada um está num momento diferente de aprendizado. Cada um está num ponto diferente para aprender com aquela prova, com aquela situação. Então, quando ele pergunta aqui, né, se o espírito tem o direito de escolher o corpo e o gênero de vida que ele vai lhe servir de prova, a resposta foi: ele pode escolher também o corpo, porque as imperfeições do corpo são provas que o ajudam no seu adiantamento. Se ele vencer os obstáculos encontrados, agora, mas a escolha nem sempre depende dele, que pode pedi-la. Por quê? Porque ele vai querer tudo. E aí, de repente, ele não vai suportar passar pela prova. Então, a espiritualidade deixa que ele escolha aquilo que a espiritualidade está vendo que ele vai ter condições, capacidade de suportar. E mesmo assim, às vezes, a gente não suporta. Né? Existem, depois de estar aqui encarnado, as pessoas se perdem na prova que pediram, que passaram, que planejaram tudo direitinho e não suportam passar, né? Bom, meus amigos, a Iane colocou ali, acho que pedi tanta coisa boa e me deram, e então é por isso que quero voltar ao lar espiritual, para voltar novamente com menos para aprender. Iane, uma vez eu falei isso também, sabe? Com uma companheira, a gente estava na casa espírita, né? Foi até em relação à mediunidade. Logo que eu comecei a conhecer doutrina espírita, então eu achava, né, que quem tem mediunidade ostensiva era um abençoado, era um privilegiado, era isso, era aquilo, né? Aí o nosso orientador, o doutor Hermes, ele dizia assim para nós: olha, as pessoas que têm mediunidade ostensiva, essas coisas assim, pode ficar, ele brincava, né? Mas é uma verdade. Pode ter a certeza porque estão devendo muito mais. Aí um dia eu conversei com a minha colega, bom, então eu não estou devendo nada, porque eu não tenho mediunidade ostensiva, eu não vejo nada, eu não tenho nada, então eu não estou devendo nada, né? Tua situação. Então eu vou te dizer o que me foi dito, Iana. Ele falou, olha, muitas das vezes, eu vou falar, eu vou repetir, muitas das vezes a gente tem numa encarnação, a gente vem numa encarnação se preparar para as provas que a gente vai passar na outra. Tá? Então não pense que a sua vida está bonitinha, certinha, lindinha, que pode, não estou te desanimando não, entendeu? Mas o que eu aprendi foi isso, que foi me dito pela espiritualidade da casa que eu frequento. Muitas das vezes a gente vem numa encarnação com a vida assim, sem essa problemática, como a gente vê. Porque eu penso mesmo, gente, meu Deus, eu vejo tanta idade nas pessoas que estão à minha volta, e a minha vida eu posso dizer que é tranquila. Tem problemas? Tem, mas são problemas tão pequenos em função ao que eu vejo aí em outras situações, que eu fico na dúvida às vezes. Então eu aprendi isso. Muitas das vezes você vem também com o objetivo de se preparar, não é? De ter base, de ter conhecimento para poder fazer os seus resgates. Não quer dizer com isso que a gente vai ainda sofrer muito, mas a gente sabe que a gente está em aprendizado. Estamos em fase de aprendizado, de desenvolvimento. Então o que a gente tem é que aproveitar todas as oportunidades que nos estão sendo dadas no momento, porque é aqui, nesse rala-rala, que a gente pode crescer e evoluir, né? Negrão, o nome do livro é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Agora tiraram o da dor, né? É só o problema do ser e do destino. Mas, se você pegar edições antigas, você ainda vai encontrar lá. É o problema do ser, do destino e da dor. Eu aconselharia todo mundo a ler esse livro, porque ele é, assim,
um psicólogo para nós. Leon Denis ali nesse livro é esse e o Depois da Morte. Ele vem tratando das nossas dificuldades, fazendo a gente raciocinar em cima do que nós realmente somos. Então é maravilhoso mesmo esse livro, O Problema do Ser, do Destino, da Dor e o Depois da Morte. Todos dois de Leon Denis. Né? A Carmen coloca, Beth, Divaldo diz que todos têm que passar por isso, estudando os livros do médium. É verdade, é verdade. Né? Todos vão ter que passar. E a gente tem que se preparar, muitas das vezes, né, Carmen? A gente não está preparado. Então você tem que vir se preparar para poder enfrentar essa situação numa próxima reencarnação. É, livro de cabeceira, ele passa a ser livro de cabeceira, Lana. Então, é um livro muito bom, falando das nossas potências, né, do que nós podemos, do que a gente realmente é e não tem noção do que é, do que nós somos. A gente realmente não tem. Bom, meus amigos, nós estamos ali já passando 5 minutinhos, daqui a pouco o Dudu puxa a minha orelha, porque a gente sabe que tem que cumprir o horário, disciplina é muito importante, é uma pena que passa rápido, mas é o necessário, né? Que vocês que vieram pela primeira vez possam voltar na próxima sexta-feira, nós vamos dar continuidade a esse assunto, a esse tema, e na próxima quarta-feira a gente está aqui também estudando o livro dos médiuns. Tá? Terminando lá o capítulo que fala sobre os métodos. Então, são todos convidados a voltarem. Beijão, Negrão, vai com Deus, bom trabalho lá na tua casa espírita, meu amigo. E aquele convite, né?